todos e a todas. Nós estamos aqui no auditório Alvorada, no Encontro Nacional com novos prefeitos e prefeitas em Brasília. E estamos aqui para compartilhar boas práticas de consórcios públicos, consórcios também privados, intermunicipais. Eu gostaria de chamar aqui para o palco para compartilhar suas boas experiências o presidente do consórcio público de saneamento básico da Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos, Procinos, o ex-prefeito Ari Vanazzi, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Também vai estar conosco nessa tarde o presidente do consórcio intermunicipal das bacias hidrográficas dos rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí, o ex-prefeito Ângelo Perugini, de Hortolândia, São Paulo. Também conosco, para compartilhar suas experiências, o presidente do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense com Leste, o ex-prefeito Carlos Pereira, de Tanguá, Rio de Janeiro. Nós gostaríamos de agradecer aos parceiros e patrocinadores do Encontro Nacional com Novos Prefeitos e Prefeitas, o apoio da Associação Brasileira dos Municípios, Confederação Nacional de Municípios, Frente Nacional de Prefeitos e Governo do Distrito Federal. São nossos patrocinadores a Caixa Econômica, Sebrae, Banco do Brasil, BNDES, Correios e Telebrás. A realização é da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República. Então, nós vamos ir direto ao ponto, pedir para que o nosso ex-prefeito de São Leopoldo, Ari Vanazzi, compartilhe conosco a experiência do consórcio público Procinos. Prefeito, por favor. Boa tarde. Boa tarde a todas as mulheres, aqui aos homens, aos nossos representantes dos municípios, consórcios públicos, nosso Brasil afora. Queria cumprimentar aqui os meus colegas de longas caminhadas aqui nessa linha, na construção de consórcio de política pública. E agradecer também o convite à Secretaria, ao Governo Federal, que nos possibilitou essa possibilidade de colocar aqui um pouco da nossa experiência sobre o tema de consórcios públicos. E foi me solicitado para mim falar de um trabalho que o consórcio desenvolveu, que eu vou me deter sobre isso, que é o trabalho da uma construção e operação de uma usina de reciclagem de material de construção. Mas antes vai passar um vídeo aqui, 2 minutos, não vai passar agora, daqui a pouco, né? Só com fotos. Mas antes de chegar nessa passagem do vídeo, eu queria conversar um pouquinho dessa experiência tão importante que nós tivemos e a diferença que isso está fazendo em políticas públicas no nosso país afora, a questão do consorciamento. O nosso consórcio, ele é um consórcio Procinos, ele é de saneamento, ele envolve 32 municípios e foi construído e organizado numa bacia do Rio dos Sinos. Então, todos os municípios da bacia, eles fazem parte do consórcio, e este consórcio tem hoje 27 municípios filiados ao consórcio, que participam do consórcio e contribuem com o consórcio. E esse consórcio nasceu justamente sobre uma tragédia que aconteceu na bacia do Rio dos Sinos, em 2007, que morreram 80 toneladas de peixe. Foi uma tragédia assim, ambiental que virou notícia internacional. E acontecia todos os anos e nada se fazia oficialmente do ponto de vista mais permanente. E nós construímos então um consórcio público de saneamento, e naquele período o governo ainda não tinha regulamentado a lei de consórcio. A lei de consórcio foi regulamentada em 2007. E o nosso consórcio é o primeiro consórcio público depois da regulamentação da lei, que ficou 10 anos sendo debatido no Congresso Nacional a lei de consórcios públicos.
E de lá para cá nós temos hoje no Brasil centenas de consórcios. Tanto é verdade que eu até julho sou vice-presidente, secretário-geral da Associação Nacional de Consórcios Públicos no Brasil, que foi criada agora em Belo Horizonte. Então, além de ter os consórcios, nós temos agora uma Associação Nacional de Consórcios, para você ver a evolução que teve os consórcios no nosso país, a importância política que esse instrumento jurídico ganhou na execução de políticas públicas. O nosso consórcio, ele vem desde 2007, nós já fizemos na Bacia do Rio dos Sinos o plano de saneamento para todos os municípios, o plano de resíduos sólidos para todos os municípios, o plano de educação ambiental para todos os municípios. Fizemos um projeto agora de recuperação do antigo lixão do município de Taquara, que é o que mais polui a Bacia do Rio dos Sinos. Depois de 60 anos daquele lixão, agora fazer um plano de recuperação e um diagnóstico sobre o tema, e vamos precisar agora de 40 milhões de reais para fazer a recuperação daquele antigo lixão que contamina enormemente o lençol freático, mas principalmente a nossa Bacia do Rio dos Sinos. E esse instrumento, né, política pública, ele também agregou várias questões importantes na nossa vida de gestores públicos, que é o fato, né, de a gente mudar a consciência do gestor público municipal. Vocês sabem que até pouco tempo atrás, prefeito municipal, quando se elegia, ele estava preocupado com a sua cidade. Então ele achava que resolvia o problema da saúde, resolveu o problema da saúde da cidade dele, resolveu o problema da saúde da cidade. Se resolvesse o problema do saneamento, resolveu o problema da região, da sua cidade. Se resolvesse o problema do lixo, estava resolvendo o problema dele, né? E na verdade ele nunca resolveu o problema da saúde, nunca resolveu o problema do lixo, nunca resolveu o problema do saneamento, porque hoje, principalmente em regiões, em bacias, em região metropolitana, tu nunca resolve o teu problema sem resolver o problema do vizinho e da região metropolitana. Então essa conscientização que nós construímos na cabeça do gestor público foi a tarefa mais difícil, mais demorada e mais complicada, que foi o convencimento de trabalhar coletivamente, regionalmente, na nossa cidade, na nossa região. E aí, evidentemente, que nesses últimos 3 anos e meio, 4 anos, através do nosso consórcio e através de projetos apresentados pelos municípios, nós conseguimos, na nossa região, sair de um tratamento de esgoto de 2,5% dos 32 municípios, até o final de 2014, 2015, a possibilidade de nós termos aí em torno de 40% de esgoto tratado na nossa região, através não de ações só do consórcio, mas dessa ideia coletiva, desses projetos macro-regionais e da força política que o consórcio teve para poder, o governo federal, deliberar, dar preferências e prioridades aos projetos que tinham impacto regional na Bacia do Rio dos Sinos. Então hoje nós temos na nossa região muitos projetos em andamento, em conclusão, e muitas ações importantes. Na questão da educação ambiental, para vocês terem uma ideia, todas as nossas escolas públicas municipais da região, as universidades têm trabalhos e têm formação e qualificação de agentes de educação ambiental. Na nossa bacia hoje nós temos quase 4.000 pessoas formadas como educadores ambientais, tanto das associações comunitárias, como das prefeituras, como das escolas, ou como da sociedade civil organizada, ou que são ONGs. Tanto foi o impacto do ponto de vista da construção dessa ferramenta pública, de política pública da nossa região. E assim nasceu o consórcio da saúde, consórcio de medicamento, consórcio de saneamento, consórcio, enfim, tem uma série de hoje de instrumentos a partir dessa ação. E aí, acho importante que a gente possa tirar, nesses nossos encontros, estimular, reorganizar políticas regionalizadas para poder ter um impacto maior, uma solução mais duradoura e definitiva para os nossos problemas sociais, urbanos e principalmente ambientais. Nesse caso aqui da usina de material de construção, hoje, eu acho que é uma das poucas usinas de reciclagem de material de construções públicas no Brasil. E nós construímos essa usina justamente com a parceria da Fundação do Banco do Brasil, que nos deu o equipamento, e o consórcio, na época eu era prefeito de São Leopoldo, doei a área de terra para o consórcio, e o consórcio fez a licitação e construiu, portanto, hoje essa usina muito importante para a nossa região. Esse material de construção é um dos elementos mais predadores que nós temos na natureza, além dos areieiros, além de outros impactos, mas esse é um dos impactos mais predadores que nós temos na natureza, porque nós, nas nossas cidades, quando a gente faz com esse crescimento habitacional, a partir da Minha Casa Minha Vida, que nós tivemos no país de 1 milhão de casas construídas, e mais 1 milhão que vão entregar agora em 2014 e 2015,
a gente tem ainda, por falta de tecnologia moderna, por falta de responsabilidade, talvez 30% da nossa produção de moradia são restos e lixos que a gente produz nas nossas cidades. Veja bem que quando tu faz uma casa, ainda a maioria, assim, tu faz uma casa, depois que tu fez a casa pronta, né, o que acontece? Entra lá o cara da eletricidade, quebra todas as canaletas dos tijolos, e isso gera um caminhão de lixo. Depois entra mais não sei o que, né? Então nós produzimos a casa, depois destruímos parte dela para poder deixar ela pronta. Isso é a velha tecnologia da construção civil aí no nosso país, né? E isso tem um custo econômico e um custo ambiental que não tem explicação como é que nós conseguimos ainda produzir desse jeito a nossa relação na construção civil. Então, e o resto desse material todo serve para aterrar banhado, né? Serve para aterrar áreas degradáveis, né? Porque jogam ali para ir aterrando muitas vezes aquilo que é um lençol freático, aquilo que é uma área de preservação permanente, e assim a vida vai andando. Então esta usina, ela trouxe um impacto muito importante para a região, que ela faz o seguinte: ela é uma usina de todos os municípios, ela está construída com um triturador fixo e um móvel. O fixo, então, ele produz o material ali na cidade, para os municípios mais próximos, e que levam o material, ou que a usina busca o material, de acordo com o custo que tem, né? E o material gerado, ele é devolvido ao município, e o município só paga o custo da trituração desse material, e o município usa esse material para pavimentação de ruas, para estradas do interior, né? Para poder melhorar as suas vias urbanas, que não tem calçamento, não tem asfalto, e muitas vezes serve de base para construir o asfalto, que hoje a gente usa pedra, né, de pedreiras aí para construir a base do asfalto. E esse material também serve, né, depende a graduação dele, também serve para produzir base para construir asfalto nas nossas cidades. Então é uma usina que ela tem um grande impacto ambiental, mas também traz retornos econômicos, sociais para os nossos municípios. E temos ali também um triturador que é móvel. De acordo com a necessidade do município, de acordo com a sua população, a gente pode deslocar esse triturador para uma cidade, num período de 6 meses, 1 ano, para poder trabalhar na cidade ou na região daquela cidade, para justamente poder reciclar o material que é produzido do resto do lixo da construção civil no nosso estado. Eu quero só lembrar de que, efetivamente, no começo a gente achava que a usina não ia funcionar, porque não teria demanda, né? 2 meses de funcionamento, a gente já deixou de receber material, porque evidentemente há uma procura enorme, né, para poder depositar esse material, principalmente pelos caçambeiros e também pelos papa-entulhos, né, que hoje é um serviço que presta, porque hoje o papa-entulho, que tem em todas as cidades, ele precisa ter, para quem fiscaliza, né? Tem muitos que não fiscaliza, né? Não faz vista grossa. Mas numa cidade como a nossa, que a gente tem um controle rigoroso na nossa região, no Ministério Público, enfim, de órgãos fiscalizadores, nós lá, por exemplo, precisamos que todos os papa-entulhos tenham que ter uma área licenciada para poder botar o entulho que ele recolhe da construção civil. E hoje nós temos esse convênio com os papa-entulho, que fornecem o material e nós produzimos, reciclamos ele, enfim, fizemos dele a brita, a areia e repassamos isso para os municípios. Então esse triturador que circula também pode ajudar e muito, né, as cidades e os próprios municípios. É uma inovação, né, que é uma ação que tem 3, 4 meses, né, nessa parceria, e quem aqui tem consórcio nessa área, a Fundação Banco Brasil tem um programa muito importante nessa área com esses trituradores, com esta política, e que efetivamente outros municípios, outros estados também podem acessar e poderão ter a possibilidade de fazer essa parceria de aquisição de equipamentos. Como é que funciona a usina lá hoje, né? A gente olhou bem se efetivamente o consórcio tinha capacidade de fazer a gestão da usina e se não era muito oneroso. Então nós fizemos uma licitação e fizemos uma concessão dessa usina para a iniciativa privada, que dentro da sua operação, ela repassa hoje 15% da movimentação bruta é repassado de líquido, né, de dinheiro, para o consórcio poder montar uma ação permanente em outras áreas do saneamento básico, de investimento nas cidades. Então, ela foi construída e hoje é uma concessão que possibilita também um retorno de recursos para o consórcio poder
funcionar, operar e fazer outros investimentos na nossa área. Então, era 20 minutos, né? Acho que, não sei se já passou meu tempo, não sei quem anota meu tempo aqui, mas, então, queria dizer de que essa é um pouco da nossa experiência, não é? Sobre o tema do consórcio. Queria finalizar dizendo que eu já viajei o Brasil inteiro tratando do tema dos consórcios, né? E queria aqui dizer isso para a comunidade brasileira, de que a saída para esse país, né? E a saída, do ponto de vista estrutural das políticas de gestão pública, passa muito por essa relação integrada, regional, né? Eu tenho discutido no Rio Grande do Sul de que nós devíamos pensar consórcio para todas as áreas e pensar consórcio para todas as bacias, né? Para que a gente possa evoluir em todas as áreas. Isso tem ajudado uma solução mais permanente, perene para os problemas sociais do nosso Estado, do nosso Brasil, a questão do consorciamento. É um elemento muito importante, inovador na política pública. A Europa tem isso há 50 anos, né? E isso em estradas, em todo lugar. Nós brasileiros é que chegamos agora, mas nunca é tarde para fazer avançar e melhorar ainda mais essa ferramenta. Nós temos grandes debates com o governo federal hoje, com a secretaria, que ainda, para vocês terem uma ideia, a primeira prestação de contas que eu fiz em 2008, o consórcio público, o Tribunal de Contas não tinha regras para fiscalizar as contas de consórcio. Ainda nós não temos condições de buscar financiamento para o consórcio. Nós temos um problema hoje dos 26 municípios, quando um está no CADIM, nós não podemos receber repasse de recursos federais, porque um dos 26 está no CADIM, isso tem que sair. Quer dizer, o consórcio é uma figura jurídica, pública, que ela é independente da figura do município. Então, tem vários entraves, que tem um debate muito importante, atento do governo federal, para a gente resolver isso. Se resolver isso, tenho certeza que nós vamos dar um salto de qualidade muito grande na investimento em política pública, principalmente na área de saneamento, na área da saúde, que é o tema dos consórcios que eu tenho uma afinidade maior, tenho trabalhado mais. Muito obrigado, um abraço, um bom trabalho, um bom debate. Obrigado, prefeito Ari Vanazzi. Nós agora vamos abrir para algumas perguntas. Temos perguntas no auditório? Boa tarde. Primeiro, parabéns pelo trabalho no seu município e na região. Uma dúvida, a questão do valor investido nesse britador móvel. E o senhor falou que não existe recursos, não tem como captar recursos em função dessa situação. Financiamento também não é possível pelo BRE? Não tem essa possibilidade? Duas perguntas, então, o valor e se é possível, porque ao que me parece, consórcios que trabalham na pavimentação é possível. Inclusive o diretor do BRE comentou alguma coisa nesse sentido. Se o senhor pudesse esclarecer um pouco sobre essas perguntas. Então, primeiro sobre o valor do custo da obra, né? Dessa obra, ela foi R$1.200.000. Ela, como está aí hoje montada, custou R$1.200.000. Só o britador, ele custou em torno de 300 e... O britador custa hoje R$350.000, né? Mais ou menos, assim, aproximadamente. O britador móvel. O fixo agora a empresa concessionária que está colocando, então eu não sei o preço que eles... Porque era compromisso deles de botar... Aí não está incluído o valor da terra, porque a prefeitura, que era a sede, que eu era prefeito, acabei doando, então, para o consórcio, né? Então esse é o primeiro... O valor não é alto pelo resultado e o que ele produz na região, e isso porque também foi uma parceria com a Fundação do Banco do Brasil. Então esse dinheiro, ele não saiu dos municípios, né? Só saiu R$150.000, que era o valor da contrapartida neste projeto, daí todos os municípios, porque o consórcio hoje tem um sistema de rateio, né? Cada um tem uma modalidade. Então nós recebemos esses equipamentos e buscamos parte dos recursos com contrapartida, e também a Fundação bancou a própria obra. Então bancou a obra, os equipamentos, e nós entramos com a contrapartida, mas custou em torno de R$1.200.000, R$1.300.000, assim, aproximadamente, né? Sobre o tema de financiamento, hoje ele é possível o consórcio buscar o financiamento? Só que na verdade não é o consórcio figura jurídica que busca o financiamento. Hoje uma prefeitura, vamos dizer assim, do consórcio pode captar o financiamento e depois trabalhar, repassar em conveniamento com o consórcio.
a figura jurídica consórcio não capta recursos nem no BNDES, nem no Banrisul, nem na Caixa, e nem recursos, vamos dizer assim, de outra modalidade, porque essa figura hoje jurídica não permite, enquanto figura jurídica, captar recursos. O que nós recebemos lá até hoje são em torno de 12 milhões de reais, são recursos a fundo perdido, repassado, né, do Ministério do Meio Ambiente, do Fundo Nacional do Meio Ambiente, para o consórcio, que são projetos, então, que a gente escreve como se escreve nos municípios. Hoje, graças a Deus, nós conseguimos vencer a barreira de que o consórcio pode escrever projeto também no SICONV, né, como figura pública. Né. Esse ano, em 2011 e 2012, nós quebramos essa barreira, que também primeiro não podia. 2011, final de 2011, começamos a escrever projeto no SICONV. Isso já é um avanço extraordinário, né, para essa ferramenta de consórcio público. Mas quero só registrar que há um debate permanente da Associação Nacional dos Consórcios com o governo federal, que tem vencido algumas barreiras, e tem que haver todo um convencimento também por parte dos órgãos fiscalizadores, mas também dos órgãos gestores, como Ministério da Fazenda, como Ministério do Planejamento, né? É um processo permanente de evolução nessa atualização jurídica dessa ferramenta que nós temos hoje para executar a política pública. Obrigada, prefeito. É bom lembrar que a transmissão da nossa apresentação, do compartilhamento de informações sobre consórcios públicos, está sendo feita pela internet no portal federativo.gov.br. E, diferente de muitos dos que estão aqui, que são gestores públicos, que já conhecem o tema dos consórcios públicos, algumas das pessoas que estão assistindo, às vezes, não sabem o que é o consórcio público. Às vezes, não sabem quais são as implicações de um consórcio público na região, para o município. Então, as explicações que o ex-prefeito Ari Vanazzi nos fez aqui sobre consórcios públicos são muito importantes. O consórcio público é uma ferramenta, uma forma de organização dos municípios, pode ser entre municípios ou entre municípios e Estado, ou ainda, como é o caso do consórcio para a Olimpíada, entre municípios, Estado e o governo federal, para otimização dos investimentos de recursos, também para redução de custos na implementação de políticas públicas e, em resumo, para a melhoria da qualidade de vida dos munícipes daquela região. Então, gostaria de passar para a próxima pergunta. Alguém mais? Euclides Magri, Prefeitura Municipal de Tubarão, sul de Santa Catarina. Em primeiro lugar, cumprimentá-lo por esse trabalho. É um trabalho que eu acredito que aqueles que têm a preocupação com o meio ambiente vêm buscando seguidamente, vêm perseguindo um projeto desta envergadura. Mas a minha pergunta, ela está numa relação entre quem produz esse resíduo da construção civil versus os papalixos, né? Essa questão, porque numa construção civil não sai apenas o concreto, não sai apenas o tijolo e o reboco. Junto vai que é de ferro, que é de plástico, que é de madeira, telhado de brasilite. Como é que vocês têm tratado isso? Que na verdade, do tratamento desse resíduo, nós produzimos um outro resíduo. Como é que se dá essa relação entre entre aspas, o fornecedor desse resíduo, o tratamento desse resíduo e o resíduo do tratamento desse resíduo? Bom, nesse curto período de 4, 5 meses que está em operação, a gente recebe, por exemplo, para o Papa Entulho entregar, ele precisa contribuir, ele tem que pagar, né? Ele não leva o lixo lá e larga lá, né? Ele precisa pagar um valor que foi estabelecido, inclusive na própria licitação agora, né? Porque o Papa Entulho ele gasta, né, para licenciar uma área, para transportar, para depositar, né? Então nós estamos recebendo e ele paga um valor e se desfaz na nossa usina. Então essa é uma relação comercial, né, que a usina faz e busca, vamos assim, uma rentabilidade pela própria usina. Segundo, ali no descarte do material, tudo que for material, vamos dizer assim, o que é madeira, essas coisas, nós temos ali uma equipe que separa, né, a madeira.
e muitas vezes é utilizada, principalmente a madeira. Fora isso, tudo é triturado, brasilite, né? Nós trituramos tudo, inclusive ferro, né? Ele acaba sendo triturado, muitas vezes quando é menor. O maior, né, a gente acaba separando para poder vender depois para sucata de ferro. Então, ele tem várias áreas, né, que ele também traz uma rentabilidade. Então, só ferro e madeira, né? Esses dias eu estava lá na usina observando, aí quando chegou um caminhão, jogou no triturador, saltou um martelo daqueles de ferro assim, e dá uns 10 quilos, né? Eu vou longe, assim, um martelo, né? Quer dizer, até martelo de vez em quando tenta triturar, mas não dá. Aquelas marretas de ferro, quer dizer. Então nós separamos, né? Justamente esses dois elementos do plástico, são três, o plástico, a madeira e o ferro, né? E o plástico nós temos outra utilidade. Geralmente a gente já tem lá os catadores, né, que são os recicladores, que a gente chama. Nós temos 6 cooperativas na cidade, então temos alguns convênios com as cooperativas que já aproveitam parte do material dos recicladores para poder fazer lá no seu galpão, né, na sua pequena prensa, acaba vendendo. Então, o que eu quero dizer assim é que, na verdade, a usina, ela articula uma cadeia de atores em torno dela na questão da trituração do material, que é o catador, que é o carroceiro, né? Hoje nas cidades aqui, quem tem cidade um pouco maior, você sabe que tem um monte de carroceiro, né? Na minha cidade eu organizei até um tempo, depois eu perdi o controle, né? Por quê? Porque na verdade o carroceiro é uma forma de viver a vida, ganhar a vida, né? Então ele chega no final de semana, o vizinho limpa a casa e o pátio, né? Aí ele chama o carroceiro: vem cá, cara, eu te dou 10 reais, tu carrega esse negócio e leva embora. Então ele carrega na carroça, ganha 10 pila, onde é que ele bota? Ele bota no terreno baldio, na beira da rua, uns 500 metros distante. Aí vai lá a prefeitura, né, catar com a reta escavadeiro, com o caminhão, para juntar aquele lixo. E aí o custeio disso para a prefeitura é um elemento assustador, ninguém se dá conta disso, né? Então nós também montamos uma cadeia, com os catadores, com os recicladores, com o carroceiro. Quer dizer, é um processo demorado, mas é um processo maravilhoso de organização, que tu geralmente atende e mexe, né, com aquilo que é mais sagrado da sociedade, que é o povo mais humilde. Se não tiver isso, tu só vai trabalhar com o empresário, produtor do lixo. Mas a grande parcela, então de 40% da produção, do descarte de material de construção, não são os grandes empreendimentos, são eles também, mas o grande produtor é o pequeno, é o cidadão comum. Nessa política de investimento, de financiamento de moradia, de reforma de casa, se vocês andarem na cidade, vocês vão ver, de cada 10 casas, 6 estão em reforma sempre, né? Sempre reforma, é material de entulho na frente da casa. Então o grande produtor mesmo, geralmente o coletor é a prefeitura municipal ou né, esse setor desorganizado na cidade. Então a usina também nos possibilitou organizar os setores que são responsáveis, né, que fazem a interface com esse material de construção, ou do sofá velho, da cadeira, ou da desgraceira toda que a gente tem na cidade. Nossa cidade sempre vira um lixão a céu aberto, né? Porque todo mundo se desfaz. Na minha cidade, o que tem de geladeira, de sofá, de fogão, micro-ondas, a tirar na beira da estrada, nos terreno baldio. Então a gente monta lá o seguinte: faz uma lei multando o terreno baldio. Aí não tem mais no terreno baldio, porque o cidadão fecha, que ele tem dinheiro para fechar. Não é onde é que vai? É na beira da calçada, na beira da estrada, na beira... Então nós precisamos, a usina e o consórcio conseguiu na cidade organizar essa cadeia, e isso passa pela conscientização e pela organização mesmo, né? Tu tem que sempre botar um dinheirinho para ajudar. O reciclador, se ele não tiver um apoio econômico, um apoio estrutural, ele não deixará de fazer aquilo, e aquilo vai trazendo ônus para a cidade, custeio para a cidade. Então, estou falando aqui já de outras coisas que são resultado da política do consórcio, da política do saneamento do nosso consórcio também. Boa tarde, Isabel Cristina Sampaio, Prefeitura de Guaçuí, Espírito Santo. Rapidinho a minha pergunta, é a questão dos carroceiros. Como é que eles ficam? Eles pagam alguma coisa também? Porque você falou que os patrulhos, eles pagam, mas e os carroceiros? A gente está tendo esse problema lá em Guarapari, onde foi implantada uma usina de RCCD agora, e os carroceiros estão sendo o problema. Eles não conseguiram resolver ainda, tá? Então eu gostaria de saber, eu sei que você falou que organizou, mas eles têm que pagar alguma coisa, como é que é? Na verdade a gente paga para eles, senão não tem como organizar, né? Não, o que a gente fez, né? A gente montou algumas cooperativas de carroceiros,
Porque você sabe que o carroceiro também é o seguinte, né? Tem um patrão, né? Tem muitos donos, é pequena empresa. Tem carroceiro na minha cidade que o cara tinha 10 carroças e tinha funcionário que era o carroceiro, né? Então vira empresa. Isso no capitalismo, assim, tudo vira empresa, né? Tudo vira negócio. Então não tem um carroceiro que tem um cavalo magrinho, uma carrocinha velha que se vira, né? Mas tem gente que tem carroça boa e cavalo. Aquilo tu pode ver que é uma pequena empresa de carroceiro na cidade que tem um peão que trabalha sem direito nenhum, né? Então nós organizamos isso. Nós temos, às vezes, quando nós organizamos as cooperativas, né? Que juntava aí 25, 30 carroceiros, né? Outras vezes a gente construía um programa. Então nós construímos na nossa cidade um programa que era apoio aos carroceiros, de conscientização. O cara que tinha uma carroça e trabalhava com material reciclado, né, papelão, ou com entulho, né, ele geralmente trabalha com papelão. Então a gente construiu um programa e que dava auxílio. Ele se cadastrava na Secretaria do Meio Ambiente e aquele material que ele leva para a usina, a gente paga o mesmo valor, né, que a usina paga, mas assim, 1 centavo ao quilo, vamos dizer assim, aqui nos seus valores, tá? Então a gente pagava para ele levar lá. A gente pagava para ele, olha, você recebe tudo que tu receber aqui de material de construção, que seja reciclável, nós te pagamos. Virou uma lei na Câmara, a gente pagava o cara. Olha, ajudou enormemente a limpar a cidade, porque daí ele levava para lá, né? Porque ele sabia que recebia do cara que botava fora e recebia lá na usina que ele acabava deixando o material. E isso ajudou a organizar um pouco a cidade. Então nós acabamos atraindo bastante carroceiros para esta política. Outro nós tínhamos lá o PAS, que era um programa de auxílio solidário, que era um salário para as famílias, poder ter as crianças, que é um complemento do Bolsa Família, né? Então nós produzimos vários programas sociais que me possibilitou a tirar aquele cidadão da indigência absoluta, muitas vezes, dos grandes, né? Para poder botar ele na sociedade, do ponto de vista da organização e da produção, e ter o apoio do Estado, do município, numa política pública para as crianças, para ele, né? Nós lá tentamos também construir uma política para os animais, né? Que o animal sofre muito, porque muitas vezes não tem comida, não tem nenhum tipo de tratamento. Então a gente construiu também uma política de relação do carroceiro, para ele ter remédio quando o animal fica doente, ter um veterinário que pudesse auxiliar ele quando ele precisa de uma ajuda. Quer dizer, são processos demorados, mas que efetivamente ele dá resultado extraordinário na gestão pública de resíduos ou na questão ambiental do nosso município. Então a gente trata assim, né? A gente paga para ele poder levar. E isso tinha fila muitas vezes na usina de carroceiro deixando o material lá para poder ganhar o dinheirinho, mas também ajudar a limpar a cidade. O mais interessante observar, prefeito Arivanazzi, é que o consórcio público é uma ferramenta jurídica que está muito alinhado com princípios de direitos humanos, né? Com solidariedade, com compartilhamento, porque a gente pensa na otimização dos investimentos, a gente pensa na redução dos custos, numa perspectiva econômica, mas também o consórcio público é uma forma de solidariedade entre os municípios para o bem viver na região, né? Para o bem viver dos munícipes. E nessa perspectiva que o consórcio lá Procinhos nos trouxe, quer dizer, a gente tem também essa inclusão solidária dos menos favorecidos para que essa política de resíduos sólidos alcance a todos, né? Tanto o empreiteiro que tem a sua construtora, como o morador que faz a sua obra, o carroceiro, as cooperativas, quer dizer, estão todos incluídos e funcionando para que o município fique cada vez melhor e tenha o bem coletivo seja melhor, seja mais bem implementado. Eu sou Daniel e represento o município de Verdelândia, norte de Minas Gerais. Lá na minha região também tem um consórcio municipal, mas está longe dessa organização de vocês. E eu queria saber se, até a gente chegar a esse ponto, tem um melhor caminho, um melhor destinamento desse material para buraco, estrada, que é um grande problema nosso na nossa região. Qual que é a melhor destinação até a gente chegar com um triturador desse, que eu acho que vai demorar muito na nossa região? Qual que é o melhor destino desse material? O que a gente pode fazer com isso? Até o local onde depositar?
uma organização das pessoas, em vez de jogar na beira de estrada, jogar em lote vazios, que é o que mais acontece. O que a gente pode fazer para destinar melhor esse material? Bom, o destino desse material ele tem dois caminhos, né? Hoje no Brasil, assim, onde não tem essa política assim. O primeiro é se desfazer. Geralmente o dono do Papa Entulho, essa empresa que trabalha hoje com esse resto de material, porque na cidades maiores você não pode botar uma grande construção num prédio, né, ou num conjunto habitacional, tu não pode jogar na rua. Então, o que ele faz? Ele busca uma área que ele tem na cidade, né, licencia e bota ali. O que ele vai fazer com aquela área? Ele vai aterrar e depois o proprietário da área, né, vai acabar fazendo um loteamento e vendendo, né? Então ele está fazendo parte do negócio. Muitas vezes ele compra a área, depois que ele botou todo o entulho de anos, ele vira um loteamento, né? Tem outros que fazem disso então clandestinamente, né? Que ainda tem no Brasil. Na minha cidade a gente descobria depois de muito tempo isso, né? Arruma um lugar clandestino, se não tem nenhuma denúncia, vai jogando e vai aterrando áreas que são de preservação, que são mananciais, que são, enfim, áreas que não podem ser aterradas, né? São essas duas formas que tem hoje, porque este material cru, né, muitas vezes o município mesmo usa, ele compra alguma área, precisa aterrar ela para fazer um loteamento, que dê área permitida, o município muitas vezes pode usar e liberar, né, esta área para aterrar, né? Tem muitos loteadores também que tem áreas que são aprovadas, que vai lá e pega o Papa Entulho, a construção, e autoriza a botar, né? Vai aterrando e vai valorizando economicamente aquela área. Quer dizer, ele está ganhando dinheiro, recebendo o entulho. Você imagina aterrar uma área que precisa, né, 1000 caminhões de aterro, né? O caminhão de aterro hoje, né, de 5, 6 metros, né, ele te custa 500, 600 reais, né? Pouco menos, 300 reais, né? Então imagina uma área para aterrar um caminhão de aterro, precisa 1000 caminhões, isso dá quanto, né, para o dono da terra aterrar, né? Não, dá muito dinheiro, né? Então se ele abrir e oferecer para o cara botar o entulho, ele vai ganhar dinheiro com o entulho, né? Então a única forma que tem hoje são essas, porque esse material não dá para botar esse material cru na rua, não tem outro jeito, porque ele é muito sujo. É isso que falou o meu amigo ali, tem brasilite, tem madeira, tem prego, tem ferro, então não tem outra utilidade que não seja essas duas, na minha opinião, pelo que eu conheço um pouco, né? Então o importante disso é justamente organizar os setores e buscar esse investimento, que hoje tem possibilidades objetivas de fazer e ter consórcio muito melhor, porque uma usina dessa, para o meu município, ela é subutilizada, né? Então, para 20, 30 municípios, ela tem uma funcionalidade, ela opera, tem retorno e se mantém e dá lucro para o município, inclusive, dá retorno para o consórcio nesse caso, né? Eu vou agradecer as perguntas, agradecer ao ex-prefeito Ari Vanazzi, do município de São Leopoldo. Eu só queria fazer aquele, já que depois não vou falar, vou ouvir os dois, mas eu queria fazer um apelo aqui para quem é das prefeituras municipais aqui. Funcionários ou diretores ou secretários, né? Insista com o prefeito, né, para participar e se dedicar na construção de consórcios públicos regionais. Insisto, que geralmente a vontade do prefeito não é assim. Se vocês insistirem, convencê-los, só 1 ano ou 2 depois ele vai ver o significado que teve isso para a sua gestão, para a sua administração e para a sua cidade. Então, queria fazer esse apelo para quem está aqui, que gosta desse tema, que incentive, debata, construa esse debate regional, mas principalmente com o prefeito municipal, que ele tem que ser convencido, né? Ele geralmente, a maioria não se convence sozinho, não. Agradeço ao ex-prefeito Ari Vanazzi, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Reitero a recomendação do prefeito. A Subchefia de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República apoia a formação de consórcios públicos. Aqueles municípios que tiverem interesse podem entrar em contato conosco. Nós mandamos alguém para fazer uma fala sobre consórcios, explicar como montar um consórcio público. Nós temos um manual. O Observatório de Consórcios Públicos também é uma ótima ferramenta para vocês tirarem dúvidas. E nós tivemos com o ex-prefeito Ari Vanazzi de São Leopoldo, presidente do consórcio Procinos, e falando sobre resíduos sólidos na construção civil.